Meus irmãos e irmãs, muito bom dia. Eu quero agradecer o convite que foi feito para estar aqui na Conferência da Fiel e participar. Lamentavelmente, estarei só para a palestra, tenho que sair em seguida, temos compromissos, inclusive o próprio presbítero Solano também irá comigo, temos compromissos lá no Mackenzie. E lamentamos muito porque a Conferência da Fiel é sempre um momento de refrigério, de comunhão e de renovação espiritual. Mas vou deixar minha esposa aqui me representando e juntamente com a Beth de Solano, ela vai estar experimentando aquilo que eu gostaria de estar esses dias, mas infelizmente eu não vou poder. Então, desde já, meu muito obrigado pela oportunidade, privilégio de rever tantos irmãos. E, sem mais demoras, vamos para o nosso assunto, discernindo os tempos, tendências recentes no evangelicalismo brasileiro. Nós vamos ter uma palavra de oração, pedindo que o nosso Deus nos instrua e nos guie através da exposição que será feita. Ó Deus, nós sabemos que os tempos são maus, é isso que Tua palavra nos diz. Tu também nos chamas, ó Senhor, para entendermos e discernirmos os tempos, para que estejamos atentos, ó Deus, ao cumprimento da Tua palavra e também às maneiras pelas quais nós devemos buscar a Tua glória nesse mundo. Ajuda-nos, ó Senhor, como pastores e líderes, para que possamos dar respostas ao nosso povo, proteger o nosso povo e alimentá-lo, de acordo com a Tua revelação escrita, a Tua palavra. E abençoa, Senhor, esse tempo juntos agora e dê que esse estudo, essa mensagem, seja usada por Ti para a nossa edificação, para a Tua glória e para a expansão do Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Entender os tempos e as épocas sempre foi a marca do cristianismo reformado, que se propõe como um cristianismo de vanguarda, um cristianismo que está à frente, está no limite, está verificando as tendências, sempre sondando os horizontes, para entender a vontade de Deus e para saber como agir nesse mundo. O evangelicalismo brasileiro tem sido um desafio para nós reformados nos últimos anos. E uma palestra como essa, que tem um tema tão abrangente, ela não pode senão ser uma palestra bastante limitada, porque as tendências são muitas e analisá-las e explicá-las levaria naturalmente bem mais tempo do que uma palestra. Então, eu vou procurar me concentrar em 2 ou 3 daquelas tendências que eu penso são as mais fortes hoje dentro do evangelicalismo brasileiro, com o objetivo de nos instruirmos, nos prepararmos, ou pelo menos para nos alertarmos acerca do que é que está acontecendo aqui ao nosso redor. E nós temos que começar, em primeiro lugar, definindo o que é evangelicalismo, porque essa palavra ela pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Historicamente, é um movimento que saiu do fundamentalismo americano na década de 20 e que queria preservar aqueles fundamentos que caracterizou o movimento fundamentalista quando reagiu ao liberalismo. Só que os evangélicos, os evangelicais, como se chamaram naquela época, eles queriam preservar os pontos fundamentais da doutrina cristã, mas tirar de sobre si a pecha de separatismo que caracterizava a primeira geração de fundamentalistas. Eram fundamentalistas light, por assim dizer. Eles queriam manter o conteúdo, mas queriam tirar de sobre si a acusação de que eles eram separatistas, que não conviviam com quem pensasse diferente. Entre os evangelicais famosos, que da geração que veio em seguida, nós temos os fundadores do seminário de Fuller, o próprio Charles Fuller, o Haroldo Ockenga, que contribuiu e foi o homem que, na verdade, trabalhou para que surgisse esse seminário. Temos o famoso Carl Henry e também o não menos conhecido Billy Graham, que seria o instrumento, aquela pessoa que haveria de difundir as ideias do evangelicalismo em nível mundial. Ele já despontava como um dos grandes evangelistas e comunicadores dos meios batistas. Não penso que quando os evangélicos surgiram, eles tinham qualquer ideia de onde o movimento haveria de levá-los. Eles estavam entendendo que o fundamentalismo estava limitado na sua ação por causa da visão exclusivista e sectária. E eles queriam uma comunicação, queriam um relacionamento mais amplo com os outros protestantes e cristãos,
para dessa maneira tornar a mensagem evangelical mais eficaz. E assim ele procurou comunhão e associação com outros cristãos. Começaram a se relacionar com os pentecostais, que já a essa altura era uma força mundial, os próprios cristãos conservadores, e até mesmo a namorar o liberalismo, não no sentido de se tornar liberais, mas de iniciar diálogos com os liberais, aqueles contra quem os pais fundamentalistas haviam se levantado. Mais uma vez, o alvo era fugir da rotulação fundamentalista, que a essa altura já começava a ter uma conotação pejorativa. O tipo de evangelicalismo que chegou ao nosso país, ele veio, a princípio, por meio das igrejas históricas. E é esse tipo de evangelicalismo que predominou inicialmente no Brasil. Conservador, na sua perspectiva da Bíblia, que tinha como inerrante, contudo aberto, sem fronteiras muito claras no que se limita ou no que diz respeito a identificar o que é o cristianismo ou não. E nas últimas décadas, a palavra evangélicos passou a incluir pentecostais e, especialmente, neopentecostais, com predominância desses últimos. Por exemplo, no último censo do IBGE, em 2000, nós soubemos que em 1980 nós éramos 6,6% da população, com 7,8 milhões. Em 2000 nós éramos 14,6%, com um número estimado de 26 milhões. E a previsão para esse ano era que nós seríamos 20% da população, cerca de 40 milhões de evangélicos, um número muito grande. Um número muito extenso. Só que quando o IBGE fala de evangélicos, ele incluiu aí todo mundo. Eu estou usando essa tabela para dizer que o termo evangélico hoje, ele já não significa o que significou no início, mas ele engloba quem não é católico no Brasil. Evangélico designa no Brasil os protestantes, todos aqueles que não são católicos. Ou seja, toda essa massa neopentecostal que cresce assustadoramente no nosso país, que ocupa a mídia, nem sempre de maneira favorável, ela é considerada como evangelical ou evangélica ou parte dos evangélicos. Aqui e acolá é que um articulista ou um jornalista um pouco mais esclarecido faz a distinção entre os evangélicos históricos, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais clássicas, as neopentecostais e assim por diante. Os reformados no Brasil, de alguns anos para cá, eles vêm cada vez mais querendo evitar o nome evangelical ou o nome evangélico por conta dessa associação com os movimentos neopentecostais e igrejas emergentes que nós temos no nosso país. E nós ficamos sem saber direito o que é que nós somos. Protestante não dá mais. Evangelical ou evangélico, está aí feita a confusão. Reformado, nós temos que definir se é lato sensu ou estrito sensu, porque tem gente que se chama reformado, mas na verdade é liberal. Não é reformado porque veio de uma igreja reformada histórica, mas já capitulou e entregou os valores fundamentais da reforma há muito tempo. E cristão abrange tudo, não é? Desde o catolicismo até o espiritismo e seitas denominadas cristãs. Então, nós hoje somos um povo em busca de um rótulo ou de uma identidade. Nós, para dizermos o que somos, não conseguimos dizer com uma palavra só. Nós temos que dizer quase que com uma frase o que é que nós somos, para evitar a confusão que predomina no Brasil nos dias de hoje. E isso é necessário por causa da crise que nós estamos vendo no nosso país em torno do evangelicalismo. Alguns desses pontos evidentes. A falta de rumos teológicos definidos do evangelicalismo brasileiro. Ninguém sabe para onde vai. Ninguém sabe qual é a linha. É uma pluralidade de ideias. É uma mistura de ideologias. É uma babel de teologias, cada uma delas passando numa direção, nessa multiplicidade de teologias divergentes que caracteriza os evangélicos no nosso país. Falta de uma liderança com autoridade moral e espiritual para que dê, ao menos, alguns rumos ao evangelicalismo brasileiro. E aqui, talvez nesse item, poderíamos mencionar a evidente fragmentação do movimento em muitas correntes, a ponto de nós não termos quem fale pelos evangélicos ou que alguém
ou algum órgão que expresse a voz dos evangélicos, como talvez nós encontraríamos nos Estados Unidos ou na própria Europa, em outros lugares. Também lá é difícil, não é fácil não, por causa da própria característica do pensamento evangelical. Então existe essa falta de liderança e, junto com isso, uma depreciação da doutrina, uma desvalorização da doutrina por fatores que eu vou mencionar daqui a pouco. A derrocada doutrinária e moral de líderes que um dia foram reconhecidos como referência. A quantidade de escândalos é muito grande e entristece o nosso coração. Pessoas que ocuparam posição de liderança, de repente nós somos surpreendidos com a notícia triste de algum problema em qualquer uma daquelas áreas que, via de regra, acometem as 3 barras famosas que acometem os líderes: a barra de ouro, a barra da saia e o conhaque de alcatrão de São João da Barra. E nesse vácuo de liderança, surgem então os líderes totalitários, que se autodenominam pastores, bispos, apóstolos. Há muitos conhecidos no Brasil: o bispo Rodrigues, a bispa Sônia Hernandes, a apóstola Valnice Milhomens, aí, pasmem, o pai apóstolo Renê Terranova, em Manaus, da terra do Jaime. Vocês têm que ver quando Jaime for falar amanhã, se ele não está sob alguma influência do pai apóstolo Renê Terranova. Pai apóstolo. E a esposa é mãe apóstola. É exatamente assim que ela se denomina. Então, no vácuo de lideranças, na falta de referenciais, pessoas com autoridade moral, espiritual e doutrinária, então é nesse vácuo que aparecem líderes totalitários, que se auto-intitulam e ocupam posições de referência, inclusive na mídia, trazendo um grande desespero para todos nós. A conquista gradual das escolas de teologia pelo liberalismo teológico. Alguns anos atrás, algumas denominações históricas, como a Assembleia de Deus, não queria que seus líderes se preparassem teologicamente. Seria contra o que eles entendiam a liberdade do Espírito Santo de ensinar o pastor ou de guiar o pastor. Mas com o passar do tempo, não somente a Assembleia de Deus, mas outras denominações pentecostais históricas e outras igrejas emergentes, elas começaram a sentir a necessidade de uma preparação teológica dos seus líderes, dos seus pastores, missionários e pregadores. Só que, na hora de procurarem professores, procurarem livro-texto de teologia, o que eles tinham à mão em português são os livros dos liberais e professores liberais formados nas universidades, formados nos cursos de teologia que não estão debaixo da supervisão de igrejas e, portanto, não têm controle teológico, e o velho liberalismo que já havia sido declarado morto na década de 70 por Gerhard Meyer, na Alemanha, ele ressurge no Brasil através dessa busca de títulos reconhecidos e obtidos nas universidades, escolas de teologia, cursos de ciência da religião, onde o que existe disponível em português é tradução de livros de católicos liberais, de alemães liberais, da teologia francesa liberal e dos americanos também na linha liberal. Nós perdemos espaço. Nós devíamos ter produzido livros, textos de teologia há muito tempo atrás, porque quando a igreja brasileira se despertou para procurar estudar teologia bíblica, estudar hermenêutica, estudar a história da igreja, o que ele tinha disponível era um material produzido por outros. E isso avança no nosso país. A falta de padrões morais também, pelos quais ao menos exercer a disciplina eclesiástica. A pluralidade e o relativismo que marca a nossa cultura ocidental entrou na igreja. Hoje em dia, as pessoas, os líderes que querem ter uma posição firme e exercer a disciplina eclesiástica, eles não têm referenciais. Eles têm referenciais, mas a igreja não tem. A igreja não vai compreender se alguém for disciplinado por uma conduta moral repreensível ou por uma atitude antibíblica. A igreja não vai entender esse tipo de coisa. Isso fica claro, por exemplo, na conjuntura política do nosso país, quando, apesar de toda a corrupção, apesar de toda a deterioração política que nós encontramos, dos escândalos, das comprovações de desonestidade, desvio de dinheiro público e tudo mais, contudo, parece que isso não afeta
uma coisa que fala mais alto ao brasileiro: o bolso. Se o bolso vai bem, se a economia vai bem, então não interessa escândalo, não interessa corrupção, não interessa absolutamente nada. Isso é um retrato, às vezes, do que acontece nas nossas igrejas, que a questão da honestidade, da integridade, dos valores morais são colocados em segundo plano. E nós ficamos sem condição de exercer a marca da igreja, que é a disciplina eclesiástica. E na rabeira de tudo isso, a mercantilização de várias editoras evangélicas que um dia já foram referencial, mas que agora abriram seu leque de opção e se tornaram ecléticas. E é uma coisa que me assusta muito, porque nós sabemos que a boa literatura produzida por editoras que são referencial, ajuda muito a conter determinadas tendências. Mas quando essas próprias editoras passam a ter uma postura eclética de mercado, uma visão mercantilista, para vender e para se colocar no mercado, para se inserir no mercado, tem que começar a publicar livros que reflitam a multiplicidade de ideias que tem no Brasil. Então, nós estamos numa situação muito difícil. Fica difícil dizer, como se diríamos antes, compra livro da editora tal, que só publica material de primeira. Eu ainda posso dizer isso da Fiel. É claro. Mas não se pode dizer isso de outras que dizíamos antes: pode comprar cegamente livro de editora tal, porque só publica material bom, evangélico e reformado, ou pelo menos conservador. Então essa é uma das áreas que mostra a crise em que o evangelicalismo brasileiro está também. O surgimento das chamadas igrejas emergentes, os irmãos se preparem, porque uma nova forma de igreja está no ar. São as chamadas igrejas emergentes, começaram nos Estados Unidos e estão chegando no Brasil. Vocês sabem como é que funciona o circuito evangélico no mundo: as ideias nascem na Europa, vão para os Estados Unidos, onde são pioradas, e depois descem para o Brasil. É assim que funciona o circuito evangélico mundial. São sintomas, queridos, tudo isso, de uma grave crise gerada por decisões e atitudes tomadas pelos evangélicos. O que é que nós fizemos para chegar a esse ponto? O que é que aconteceu para que nós chegássemos na situação em que nós estamos hoje? Primeiro, aquele diálogo inicial, idealista, desejado pelos evangelicais, com católicos, liberais, pentecostais e outras linhas, ele aconteceu sem que os pressupostos doutrinários tivessem sido traçados com clareza. Eu não tenho problema em dialogar, desde que os pressupostos, que a cerca esteja muito clara, que os limites sejam muito claros e que os fundamentos daquilo que nós somos e o que cremos sejam colocados de uma maneira inequívoca. Na tentativa de diálogo com outras linhas, o evangelicalismo não deixou os limites claros. Então começou a dialogar com quem não acreditava que a Bíblia é a palavra de Deus, começou a dialogar com quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, mas que crê também em revelações contemporâneas, sem deixar claro que esse ponto é inegociável. Nós não vamos transigir com esse ponto. Eu posso conversar com pessoas de outras tradições para tentar entender a posição delas, mas não que eu vá ceder um pouco na minha, para que ela ceda um pouco na dela, e nós tenhamos uma síntese, como alguns evangelicais queriam. E rapidamente o ecumenismo, ou a ideia da ecumênica, ou de que os limites doutrinários não são claros e sempre tem que ser cinzas, dominaram. Nós vamos daqui a pouco falar da teologia relacional, e os seus proponentes, que defendem que Deus não é onisciente, os evangélicos não conseguiram colocá-los para fora da maior sociedade teológica evangélica dos Estados Unidos, porque precisava do voto maciço da maioria, e boa parte dos evangélicos de lá não estavam seguros de que dizer que Deus não conhece o futuro é necessariamente uma heresia. Nunca ficou muito claro. Hoje, os evangélicos têm dificuldades no Brasil em delinear as fronteiras do verdadeiro cristianismo e, dessa forma, manter as portas fechadas para as heresias e os falsos ensinamentos. Nós hoje temos dificuldade em definir o que é um verdadeiro cristão, quais são os limites dentro dos quais nós podemos dialogar ou ter comunicação com pessoas de outras tradições. O que nos levou até aqui foi a adoção do não exclusivismo como princípio.
abrindo a porta para a pluralidade doutrinária, a multiplicidade de eclesiologias e o relativismo moral. O que nós resolvemos dizer foi que nós somos inclusivistas. Os evangélicos seguiram um caminho do inclusivismo, ou seja, fizeram com que o nome evangélico se tornasse um guarda-chuva amplo para adotar a pluralidade doutrinária. A questão doutrinária começou a perder força, sendo trocada pelo pragmatismo, pela busca de resultados e pela análise de mercado. A multiplicidade de eclesiologias. Eu sei que existe uma multiplicidade de eclesiologias, mas é demais também o que a gente está vendo no Brasil. Formas e formas e formas diferentes de ser igreja, ou de montar uma igreja, ou de guiar uma igreja. Há um limite. Eu sei que existe uma flexibilidade a partir da Bíblia, mas há um limite também. Mas que limite é esse? Os evangélicos não tiveram cuidado de deixar claro. O relativismo moral, já falei. Não há mais referencial de fronteiras disponível ou aceitável a todos em que a gente possa dizer, a partir daqui não é mais evangélico. Onde está esse limite? Exatamente porque nós adotamos um não exclusivismo como princípio, ou seja, nós não vamos excluir ninguém que afirme ter tido uma experiência com Deus, ou que crê em Cristo, ou que adote a Bíblia como a sua referência. Outra coisa que nos levou até aqui foi o abandono gradual da nossa aderência aos pontos cruciais, com o objetivo de alargar a base de comunhão com outras linhas dentro da cristandade. Na ânsia de se tornarem representativos, de ganhar um número cada vez maior de aderentes para fazer a diferença até na política brasileira, os evangélicos alargaram a base para poder incluir mais e mais linhas dentro deles. E isso, por exemplo, está por detrás do surgimento de algumas associações, como a EVB, por exemplo, que hoje já praticamente não existe mais, mas quando ela nasceu, ela tinha como objetivo incluir o maior número possível de evangélicos para que se pudesse ter um referencial ou um representante dos evangélicos que pudesse falar ao país, falar ao governo, falar à sociedade de maneira geral. Então, nessa busca de representatividade, de influência e de poder, os evangélicos alargaram a base para que, então, outras linhas pudessem entrar. Quanto mais influentes, maiores nós queremos ser, mais amplos os nossos limites terão que ser também. Ou seja, cada vez mais ampla a definição de evangélico. Outra coisa que nos levou a isso, o abandono da confessionalidade. Abandono dos grandes credos, abandono das grandes confissões do passado, que moldaram a fé histórica da igreja com sua interpretação das Escrituras. Quantas denominações são confessionais hoje? Quantas mantêm aderência aos antigos credos e confissões da igreja, que desde o início definiam o que é cristianismo e o cristianismo histórico? Até mesmo o conservadorismo ou a ortodoxia evangélica brasileira, ela desconhece, em grande parte, aqui e acolá um punhado de reformados, como nós somos um punhado de reformados, à vista dos 40 milhões de evangélicos que tem no Brasil, nós somos um punhado de gente que ainda mantém essas confissões como referencial. O evangelicalismo brasileiro as abandonou há muito tempo e, portanto, tateia na realidade de hoje, procurando a sua identidade. E ao jogar fora séculos de tradição interpretativa, porque as confissões são interpretações da palavra de Deus, os evangélicos ficaram vulneráveis a toda nova interpretação que surge, porque eles não têm como comparar com o que foi dito antes, como teologia relacional, vou falar sobre isso, a própria teologia da prosperidade, teologia da libertação, quando surgiu, a nova perspectiva sobre Paulo, e uma série de outros modismos intelectuais e acadêmicos, é diferente de dentro de ouro. Isso aqui vem a nível intelectual, isso aqui vem pelas instituições teológicas, dentro de ouro é outra coisa. Mas isso aqui vem para ficar, porque se produz em literatura, na formação de pastores, de seminaristas e depois, então, na formação das igrejas. Nós ficamos vulneráveis porque nós abandonamos as nossas confissões. E há uma coisa que marcou o evangelicalismo brasileiro, que foi a mudança de uma orientação teológica mais agostiniana e reformada para uma orientação mais arminiana. Quando é que isso aconteceu? Aconteceu depois de Dort. Armínio foi derrotado em Dort, mas está redivivo. Está redivivo através do ministério de Wesley, homem de Deus em muitos aspectos, mas que ressuscitou as ideias de Armínio e de Pelágio, através do ministério de Charles Finney,
ministro presbiteriano, tenho que atacar os da minha própria denominação, não é? Falar mal dos da minha própria denominação, ministro presbiteriano, semi-pelagiano, que renegou os pontos principais da confissão de fé e se tornou um dos maiores pregadores avivalistas dos Estados Unidos no século passado, cujas ideias permearam o metodismo, o evangelicalismo, o reavivalismo, a busca da espiritualidade e, finalmente, o surgimento das igrejas pentecostais, que hoje são a maior força no país. Houve uma guinada de orientação nos evangélicos, que a princípio tinha uma grande influência agostiniana e reformada, mas hoje são largamente dominados pelo arminianismo. E muitas dessas ideias novas que surgem, elas só podem surgir em solo arminiano, elas não nasceriam em solo calvinista, elas não nasceriam em solo reformado. Mas essa mudança que aconteceu há mais de um século no meio do evangelicalismo fez com que surgissem teologias todas filhas do arminianismo, ou seja, permitiu a invasão da espiritualidade mística, centrada na experiência, fruto do reavivalismo arminiano de Charles Finney. Essa mudança também trouxe a depreciação da doutrina em favor do pragmatismo e do antropocentrismo no culto. O homem se torna o centro no culto. O culto evangélico brasileiro é voltado para o homem em grande parte, em agradá-lo, em atrair pessoas, satisfazer as suas necessidades imediatas, dar respostas às suas inquietações imediatas. Não é que estas coisas não sejam importantes, mas elas não podem ser a razão principal pela qual nós nos reunimos para louvar e cultuar o grande Deus que nos fez e buscar a sua glória. O homem acaba se tornando, nessa perspectiva, o centro de todas as coisas. Por fim, a perda de uma cosmovisão reformada, uma maneira de ver o mundo. Na hora que os evangelicais, lá na década de 20, eles romperam com a base, eles não conseguiram produzir uma visão de mundo que desse uma resposta unificada para os problemas da sociedade em todas as áreas. E os evangélicos se tornaram preocupados apenas com questões individuais, como a salvação da alma, perdão de pecados, reconciliação com Deus e levar avante a igreja compreendida como sendo a comunidade visivelmente ou externamente colocada aqui nesse mundo. Mas a visão reformada original diz que o cristianismo é mais do que simplesmente aquilo que nos leva de volta a Deus através de Cristo, mas é uma visão de mundo, é uma visão de realidade. Como dizia o Abraham Kuyper, não há nenhum centímetro quadrado desse mundo do qual Cristo não possa dizer, é meu, é meu. Mas nós deixamos a sociedade para o diabo, deixamos a política para o diabo, deixamos as artes para o lado do inferno, deixamos o mundo totalmente no maligno e nos concentramos no celeste por vir, como às vezes nós somos criticados. Mas a visão reformada é de que o reino de Deus se estende a todas as áreas da vida. A Bíblia tem alguma coisa a dizer na área de artes, a Bíblia tem alguma coisa a dizer na área das ciências, a Bíblia tem alguma coisa a dizer na área da política e da sociedade. Mas o evangelicalismo brasileiro é omisso nessas áreas. E como resultado começam a surgir movimentos alternativos no nosso país, oferecendo respostas que estão longe de ser a resposta bíblica, como, por exemplo, a teologia da libertação, que surgiu numa tentativa desastrada de fornecer uma visão de mundo evangelical ou religiosa que pudesse ajudar o sofrido povo brasileiro. Nós perdemos nessa área também, porque perdemos a cosmovisão reformada, que serviria de base para uma visão abrangente da cultura, ciência e sociedade, a partir da soberania de Deus sobre todas as áreas da vida. Bom, esse é o quadro geral, essa é a situação e estes são os motivos pelos quais, acredito, chegamos até aqui. E o que é que isso tem produzido? Eu vou falar de 2 ou 3, dependendo do meu tempo, tendências recentes no evangelicalismo que são decorrentes desses fatores. A primeira delas, a teologia relacional, depois o retorno do liberalismo via educação teológica, e terceiro, espiritualidade medieval, que vem sendo resgatada no Brasil a passos largos dentro do evangelicalismo. Também surgindo na esteira do vácuo deixado supostamente pelo calvinismo clássico. Em primeiro lugar, a teologia relacional. A ideia da teologia relacional é de colocar um novo Deus no mercado.
Os seus proponentes no Brasil fizeram um congresso, não faz muito tempo, eu soube que recentemente fizeram outro. O título era exatamente Um Novo Deus para uma Nova Realidade. E aí falava uma nova pneumatologia, uma nova eclesiologia, uma nova visão missionária, enfim, é uma proposta de novidade a partir de uma nova concepção a respeito de Deus. Só que essa percepção nova a respeito de Deus, da teologia relacional, ela, na verdade, é muito antiga. Ela tem suas raízes no pelagianismo do século IV, no socinianismo do século XVI, é muito parecido em muitos aspectos, com o arminianismo do século XVII e a teologia do processo agora também no século XX, embora essa teologia racional tenha surgido recentemente no cenário evangélico. Os defensores da teologia relacional no mundo e no Brasil são ex-calvinistas ou arminianos que combatem o calvinismo com muito rigor. Por exemplo, Greg Boyd, que é pastor de uma grande igreja batista, o Clark Pinnock, que é um ex-calvinista. Será que existe isso, né? Ex-calvinista. Existe. A gente está acostumado a ver arminiano virando calvinista e calvinista virando arminiano. O Clark Pinnock é um deles. Ele, durante muito tempo, defendeu os 5 pontos do calvinismo, depois ele passou para o arminianismo e depois foi um pouco mais além e se tornou da linha da teologia relacional. O Sanders, metodista, Ricardo Gondim, no Brasil, que é pentecostal livre, ele não é da Assembleia de Deus, mas tem uma própria Assembleia de Deus independente, ele teve uma formação calvinista, ou pelo menos frequentou seminários calvinistas, e o pastor Ed René Kivitz, que é um pastor batista e que é um muito conhecido, líder conhecido, homem preparado, mas que tem se associado ao Ricardo Gondim na defesa da teologia relacional no Brasil. Eu não coloquei aqui o nome, até porque talvez não, na proporção não caberia, da Braulia Ribeiro, que é a presidente da Jocum, e que tem feito declarações publicadas, inclusive, na revista Ultimato, que apontam claramente nessa direção da teologia relacional, infelizmente. Muito bem. Para essa teologia relacional, o atributo mais importante de Deus é o amor, a quem tudo mais ou a que tudo mais se subordina. Deus é amor. Para eles, essa é a declaração principal da Bíblia em termos de teontologia. Deus é amor. E esse atributo do amor coordena e subordina todos os demais a si próprio. Então, por amor às suas criaturas, Deus abriu mão de sua soberania, que fica sendo um atributo subjugado ao amor, para se relacionar de verdade com suas criaturas. Porque se Deus não nos dá verdadeira liberdade, então a liberdade que a Bíblia diz que nós temos é uma falsidade. Para que Deus pudesse ter um relacionamento verdadeiro comigo, Ele resolveu não determinar os meus atos, não saber o que eu vou fazer e me deixar livre para que eu livremente tome as minhas decisões e livremente decida me relacionar com Ele. Então, porque é amor, em amor às suas criaturas, esse Deus relacional abriu mão de vários atributos para que o seu relacionamento conosco fosse significativo. Daí o nome teologia relacional ou teísmo aberto. É chamado de teísmo aberto porque diz que Deus é aberto para o futuro. O futuro ainda não foi determinado, está sendo determinado, permanece aberto, não existe nada fechado no que diz respeito a Deus. Deus, portanto, nesse autoesvaziamento, ele se tornou incapaz de realizar tudo o que deseja, como, por exemplo, impedir tragédias e erradicar o mal. Quando houve o famoso tsunami que abalou a Ásia, todos nós lembramos de um artigo escrito pelo pastor Gondim, que chocou o meio evangélico, em que ele dizia que Deus não previu o tsunami e que, se tivesse previsto, não poderia impedi-lo. Então, essa declaração provocou uma onda de ataques, mas de questionamentos a esse pastor querido no Brasil e cuja influência benéfica em muitas áreas já tinha abençoado muitas pessoas. Uma preocupação muito grande com a figura do pastor Ricardo, inclusive líderes queridos próximos a ele, que se juntaram e foram conversar com ele a respeito dessas questões.
Então, de acordo com a teologia relacional, Deus nem sempre leva o que quer e nem sempre acontece como ele planejou, exatamente porque ele resolveu não determinar nem controlar o mundo para que nós fôssemos de fato livres no nosso relacionamento com ele. E assim Deus se adequa às decisões humanas e redesenha a história de acordo com essas decisões. Vocês podem imaginar que esse tipo de ideia, se tivesse surgido no meio evangélico brasileiro, se o evangelicalismo brasileiro fosse dominado, ou pelo menos tivesse uma matiz reformada, esse tipo de coisa jamais teria prevalecido. Mas exatamente porque o evangelicalismo brasileiro está vulnerável e ele é influenciado pelo arminianismo, isso aqui é mais do que os arminianismos. Os arminianos se juntaram para combater isso aqui também. Mas é exatamente, a primeira porta é exatamente do arminianismo. Deus se adequa às decisões humanas e redesenha a história de acordo com essas decisões. Aqui um pouco da teologia do processo. Deus ignora o futuro, pois o futuro é aberto. O futuro é determinado pela combinação do que Deus e suas criaturas decidem fazer. O futuro não está determinado. O futuro está a caminho, está em processo. O futuro se faz à medida que os homens tomam livremente as suas decisões e Deus se adapta a elas, Deus se acomoda àquelas decisões e de alguma forma acaba conduzindo a história juntamente com a sua criatura. Por isso Deus não sabe antecipadamente que decisão uma pessoa vai tomar daqui a 1 minuto. Porque se Deus souber o que é que eu vou fazer daqui a 1 minuto, então a decisão que eu vou tomar daqui a 1 minuto, ela já não é mais uma decisão livre. E nesse ponto eu quero dizer que eu acho os teólogos relacionais mais coerentes do que os arminianos. Eles são mais coerentes. Porque o arminianismo diz o seguinte: Deus não predestinou nem predeterminou nada. Ele apenas sabe o que é que vai acontecer. O teólogo relacional chegou e disse, mas se Deus já sabe o que é que vai acontecer, então o homem não é livre. Porque se Deus sabe, vamos dizer que Deus não determinou o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos, mas Ele sabe o que é que eu vou fazer daqui a 10 minutos. Então a minha decisão daqui a 10 minutos não é livre. Então substituir a predestinação pela doutrina da presciência não resolve o problema. E aí que eles acusam o arminianismo tradicional de incoerência. Porque o arminianismo tradicional joga fora a doutrina da predestinação, quer explicar tudo em termos de presciência, mas no fim, se Deus já sabe o que eu vou fazer, eu não sou livre para fazer diferente do mesmo jeito. E eles então chegaram à conclusão que os calvinistas já sabiam há muito tempo. Deus sabe o que vai acontecer porque Deus já determinou o que vai acontecer. E aí então os teólogos relacionais chegaram à conclusão que precisavam jogar fora não somente a doutrina dos decretos de Deus, mas também a doutrina da onisciência de Deus, para que os homens pudessem ser livres. E por isso que eu digo, eles são mais coerentes do que os arminianos, porque a conclusão lógica do arminianismo é a teologia relacional. É lá que vai desembocar se você for seguir as suas premissas, se você tomar essas premissas e desenvolvê-las, é lá que você vai chegar. E então eles afirmam isso. Deus não pode saber antecipadamente que decisão a pessoa vai tomar em 1 minuto. Aqui eu quero citar uma declaração desse querido irmão, pastor Ricardo Gondim, que tem definido isso. Ele diz assim, Deus conhece tudo o que pode ser conhecido. Ele estava aqui nesse artigo se defendendo da acusação de que ele estava negando a onisciência de Deus. Ele disse, eu não estou negando a onisciência de Deus, eu estou redefinindo o conceito de futuro. Aí veja o que é que ele diz. Deus conhece tudo o que pode ser conhecido. Não redimensionamos a onisciência divina, apenas o nosso conceito de futuro. Se dissermos que todo futuro já está completamente determinado, absolutamente realizado, então Deus conhece todo o futuro. Se dissermos que Deus chamou homens e mulheres para construírem um novo futuro e que esse futuro ainda não existe, podemos dizer que esse futuro não pode ser conhecido, inclusive por Deus. Então, a ideia dele não é que ele está redefinindo a onisciência de Deus, mas redefinindo o futuro. O futuro não existe, porque não aconteceu. Deus só pode conhecer aquilo que existe. Como o futuro não existe, Deus não conhece. Então, é a maneira como ele procurou explicar ao mundo evangélico, de que ele não estava dizendo que Deus não é onisciente. Eu não creio que os evangélicos compraram essa explicação. Então, segundo a teologia relacional, Deus vive no tempo e não fora dele.
A teologia clássica reformada do cristianismo histórico diz que Deus, quando criou o mundo, criou o tempo e o espaço. O tempo e o espaço são criação de Deus. Os teólogos relacionais dizem que o tempo coexiste com Deus desde a eternidade. Deus existe no tempo. Ele, portanto, aprende com o passar do tempo, ele se desenvolve. E, portanto, Deus muda. Ele é imutável apenas na sua essência, mas ele muda de planos, ele se arrepende das decisões que tomou. Aqueles trechos da Bíblia que falam do arrependimento de Deus têm que ser lidos literalmente, dizem os teólogos da teologia relacional. E, portanto, Deus, quando toma decisões e faz planos, ele se arrisca. É um Deus que se arrisca numa emocionante aventura, pois ele desconhece o futuro. Por exemplo, quando ele criou Adão e Eva e os colocou no jardim, Deus não sabia qual seria a decisão do casal quando os colocou à prova. Porque ele respeita a liberdade das pessoas e deseja relacionar-se com elas de forma verdadeira. Em linhas muito breves, isso é o que pensa a teologia relacional. Mas o que é que nós poderíamos dizer à guisa, discernindo os tempos? É isso o cristianismo? Será que essa é uma interpretação de Deus e do velho dilema entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana que pode ser aceitável a nós, ao evangelicalismo brasileiro? A teologia relacional perde o equilíbrio entre os atributos de Deus apresentados na Bíblia, entre os quais o amor é apenas um desses atributos. O que faz Deus belo é a harmonia e o equilíbrio dos seus atributos. Na hora que você toma um atributo, ainda que seja o amor, e você o coloca como Senhor de todos os demais, você desfigura Deus. A beleza de Deus é exatamente a imutabilidade de todos os seus atributos, a proporção entre eles. Ele é amor, a Bíblia diz que ele é amor, mas diz também que Deus é luz. E no caso ali queria dizer santidade, pureza, e há várias outras declarações a respeito de Deus. Na hora que nós tomamos uma e nós exaltamos em detrimento das outras, já não é o Deus da Bíblia. Além de amor, Deus é onisciente. Ao dizer que Deus é aberto e vulnerável e imutável, a teologia relacional deixa sem explicação adequada dezenas de passagens bíblicas que falam da senhoria, da soberania, do senhorio, da onipotência e da onisciência desse Deus. E ao dizer que Deus não sabia qual a decisão de Adão e Eva no Éden e que mesmo assim arriscou-se em criá-los com livre-arbítrio, a teologia relacional o transforma no irresponsável. Mas se nós cremos num Deus que planejou, que fez as contas, que sabia tudo o que haveria de acontecer, porque assim decretou, e no fim viu que isso seria para a sua maior glória, é diferente de um Deus que, sem saber o que é que ia acontecer, colocou aquele casal no jardim e lhe deu a escolha do dom da vida ou da morte. Transforma Deus num Deus irresponsável, que brinca com a vida das suas criaturas. Na tentativa extrema de resguardar a plena liberdade do arbítrio humano, porque é isso que eles querem, resguardar a plena liberdade do arbítrio humano, a teologia relacional está disposta a sacrificar até mesmo os conceitos mais cristalinos da Bíblia sobre Deus, como sua onisciência e a sua onipotência. Os arminianos querem também resgatar a liberdade ou preservar a liberdade humana, mas eles só chegam ao ponto de negar os decretos e a predestinação. A teologia relacional fez um esforço mais além, negando inclusive a onisciência de Deus. A teologia relacional, por fim, deixa-nos o desespero como única alternativa diante das tragédias e catástrofes desse mundo e o ceticismo como a única explicação para a realidade do mal no universo, roubando-nos o final feliz prometido na Bíblia. Pois ao limitar a sua soberania, o seu conhecimento, a teologia relacional assenta o homem livre, todo-poderoso no trono do universo, porque no fim, se Deus não guia e controla o mundo, então é o homem que faz isso. E aí então vem a pergunta, poderá esse Deus, fraco, mutável, vulnerável e limitado, cumprir tudo o que prometeu na sua palavra? Eu prefiro, meus irmãos, dizer que eu sei que o cristianismo, a concepção de Deus do cristianismo histórico, nunca pretendeu responder a todos os questionamentos sobre o ser de Deus. No seu último artigo, lançado há 2 dias atrás, no seu site, o pastor Ricardo Gondim disse, eu sou herege, é o título do artigo dele. E ele diz, descobri que sou herege.
Aí ele reclama que não tem sido mais convidado para participar dos grandes congressos, tem sido excluído das convenções, não tem mais tantos convites como tinha antes. Então ele diz que, de fato, eu sou herege. Mas no fim, aí ele se queixa, né, que todo mundo está errado e ele está certo. E lá no fim, ele então diz assim: eu não me contento com a resposta, eu não sei e que é um mistério. Eu quero respostas, eu quero respostas. Talvez aqui esteja o problema, porque nós não temos essas respostas. Como é que Deus pode ser absolutamente soberano e, ao mesmo tempo, eu sou responsável pelos meus atos? Eu não sei. Ninguém sabe. E é na tentativa de explicar aquilo que a Bíblia revela, mas não explica, que surgiram historicamente as heresias, ou um hipercalvinismo de um lado, ou a teologia relacional do outro. Ele quer respostas, e eu também quero respostas, mas eu quero as respostas que a Bíblia me dá. Eu não quero ir além. Onde ela se cala, eu quero me calar. E onde ela fala, eu quero aprender, mas eu não posso ir além disso. Eu prefiro permanecer com perguntas não respondidas a aceitar respostas que contrariam conceitos claros das Escrituras. Acho que meu tempo está... Tenho quanto tempo mais? Ou não tenho? 15 minutos. Como ninguém conhece o futuro aqui, e não está determinado, vamos tocar. Ninguém sabe se a teologia relacional vai vingar no nosso país. As reações contrárias aos posicionamentos dos seus principais proponentes têm sido muito grandes. Eu fui convidado para escrever o prefácio do livro de John Piper sobre o teísmo aberto, que foi lançado agora pela editora Vida. E eu estava me preparando para escrever o prefácio do livro. O John Piper está combatendo o teísmo aberto nos Estados Unidos. E aí recebi um telefonema do editor da Vida dizendo o seguinte: você não vai mais escrever o prefácio. Luiz Saião, por quê? Entreguei, né, o nome dele. Por que, Luiz? Ele disse: porque você é calvinista. E aí o público vai pensar que é uma briga de calvinistas contra arminianos. E não é. Não é uma briga de calvinistas contra arminianos. É uma briga de calvinistas e arminianos contra os teólogos relacionais, porque nem os arminianos aceitam o que eles estão dizendo de que Deus não conhece o futuro. E aí, então colocou um irmão que é metodista e cujo nome é Wesley, então está bem representativo, né? Para escrever o prefácio desse livro. Porque o Luiz Saião entendeu muito bem que não é uma luta de calvinismo e arminianismo, mas é uma luta do cristianismo histórico, a concepção do cristianismo histórico a respeito de Deus e uma nova visão de Deus que está surgindo e que não é nova, mas é desde a época do socinianismo do século XVII. Muito bem. Outra tendência, rapidamente, é o retorno do liberalismo teológico através das instituições de ensino. Meus irmãos, a busca da respeitabilidade acadêmica oferecida pela academia secular tem feito com que o evangelicalismo brasileiro submeta as suas instituições teológicas de formação pastoral aos padrões educacionais do Estado e das universidades. Existe a tendência hoje de se ter um diploma de teologia reconhecido pelo MEC, desde que o governo organizou e reconheceu a profissão de teólogo, abriu a possibilidade de ensino religioso nas escolas, mas para isso você precisa ter um diploma de teólogo reconhecido pelo MEC. E, além do que, uma coisa é você ter um diploma de teólogo reconhecido pelo MEC, outra é você ter um diploma de teologia emitido por um seminário maior de uma denominação. Então, a busca da respeitabilidade acadêmica definida pelo Estado fez com que muitos evangélicos e muitas denominações passassem a treinar os seus pastores, os seus teólogos, nessas instituições de ensino. Eu quero dizer, como chanceler de uma das maiores universidades do país, onde nós temos um curso de teologia, que o MEC não obriga ninguém a ser liberal. Você pode ser conservador e ter um curso de teologia regulado pelo MEC, sem problema algum. Não é obrigado você ser liberal. Só que os cursos de teologia e de ciências da religião oferecidos hoje nas universidades públicas, ou mesmo as chamadas confessionais católicas, de há muito tempo eles vêm sendo controlados e dominados pela visão humanista e secularizada do mundo. A ideia que as pessoas têm
é que o ensino dado na universidade, a teologia ensinada na universidade, ela é de uma qualidade superior porque é científica e porque usa de padrões neutros. Só que esses padrões não são cientificamente neutros. Não existe ciência neutra. Não existe. Todos esses padrões são comprometidos metodológica, filosófica e pedagogicamente com uma visão humanista e secularizada do mundo. Você vai estudar ciências da religião, você vai estudar a religião do ponto de vista da sociologia. E qual é o pensamento que controla a sociologia brasileira? O marxismo. Antropologia, que é uma ferramenta para você estudar a religião, é a antropologia que é dominada por pressupostos evolucionistas. A pedagogia, a mesma coisa. Então não é neutro. Não existe universidade neutra. As federais não são neutras, as públicas não são neutras, são todas confessionais. Ela tem a confissão do humanismo e da secularização. E o que elas ensinam é tingido por esses pressupostos sobre Deus, sobre o mundo e sobre o homem. Então o que acontece é que, em busca da respeitabilidade acadêmica, as pessoas são levadas a procurar um diploma nessas instituições onde as escrituras não são estudadas de uma perspectiva cristã, mas somente de uma perspectiva literária. Os cursos de teologia e ciências da religião são dominados pelo liberalismo teológico e pelo método histórico crítico, porque são estes considerados científicos. Lembre que aqui nós estamos lidando com um conceito de ciência que exclui toda a possibilidade do sobrenatural. O liberalismo teológico, queridos, que já foi declarado falecido, ele crê que a trindade e a divindade de Jesus Cristo são influência grega na teologia cristã, que Paulo deturpou o cristianismo simples de Jesus e dos 12 apóstolos e inventou a doutrina da justificação pela fé em Cristo e a doutrina da ressurreição física, influenciado pelas religiões de mistério. Segundo o liberalismo, a igreja cristã se desviou quando começou a elaborar credos e confissões, criando um Cristo da fé que é diferente do Jesus histórico. Dizem eles que a igreja cristã se perdeu na interpretação da Bíblia através dos séculos e que somente com o advento do método crítico, há cerca de 300 anos, é que se começou a analisar corretamente a Bíblia, que para eles é apenas o testemunho falível da fé de Israel e da igreja primitiva. A Bíblia, portanto, precisa ser expurgada dos seus mitos, fábulas, lendas, acréscimos, como, por exemplo, a criação, o dilúvio, a figura de Adão, o próprio Moisés, os milagres de Jesus, etc, 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 etc. Nada disso aconteceu porque não pode ser cientificamente provado. E, portanto, uma análise bíblica a partir de pressupostos da ciência teria que necessariamente excluir todas estas coisas e considerá-las como mito. E é isso que acontece. A semana passada, aliás, 2 dias atrás, estava no meu escritório um dos maiores apologetas do evangelicalismo brasileiro e que tem a força de ser da Assembleia de Deus, Dr. Paulo Romeiro, que é professor lá no Mackenzie, na área de ciências da religião. Ele disse: pastor, eu dou graças a Deus porque aqui, pelo menos, eu posso ensinar ciências da religião e continuar crente. Onde eu tirei o meu título, isso era impossível. Isso era impossível. Nós ainda estamos lutando para que continue gente crente lá no Mackenzie nessa área, porque a luta é muito grande. Mas é que você vai fazer um Ciências da Religião em qualquer outro lugar, ou um curso de teologia numa universidade federal, pública, aberta, onde quer que ofereça, é um método crítico mesmo, que é ensinado, que vê a Bíblia simplesmente como uma produção humana e assim por diante. E se a pessoa não for firme, ela capota mesmo na fé. Os programas teológicos são a porta de entrada do evangelicalismo, do velho liberalismo travestido de roupas novas, como, por exemplo, a nova perspectiva sobre Paulo, que está chegando com muita força no Brasil, através dos cursos de teologia, que se dedicam mais à literatura e à hermenêutica. É a ideia de que o judaísmo do século I era uma religião da graça e da misericórdia, que Paulo fez uma leitura errada do judaísmo, pensando que era legalista, que não tem adversários para quem ele deveria ter escrito Gálatas. É uma leitura errada que ele fez do judaísmo. Ou nós estamos lendo Paulo errado. Então esse movimento propõe uma releitura das cartas de Paulo e da doutrina da justificação pela fé. As ideias do seminário de Jesus, que seguindo o programa de Bultmann, eles não acreditam em praticamente nada do que está escrito nos evangelhos e que se atribui a Jesus, sendo resultado da elaboração das comunidades joanina, mateana, lucana ou marcana, mas que
talvez 20%, 15%, parece que baixaram para 10% recentemente, do que se diz no Evangelho sobre Jesus, foi realmente dito por ele. As teologias relativistas da linguagem e da interpretação, Riquet, Foucault, Derrida, Gadamer, todos esses papas de uma leitura relativista de textos, eles são ensinados como ferramenta hermenêutica de leitura da Bíblia. A ideia de que não existe revelação proposicional, tudo isso é ensinado nesses cursos, e os nossos pastores os pastores evangélicos, em busca de credibilidade acadêmica, científica, são expostos durante 1, 2, 3 anos a todo esse tipo de coisa. E se eles não têm informação, eles saem arranhados de lá. Se eles não têm formação, eles saem arranhados. E com a busca acentuada por um diploma de teologia reconhecida, os evangélicos sacrificam compromisso com as Escrituras em troca de pretensa qualidade científica e oportunidade de emprego. E como resultado, evangélicos formados sob o método crítico acabam se tornando transmissores nas igrejas das ideias liberais obtidas nessas instituições, enfraquecendo ainda mais o já vulnerável evangelicalismo brasileiro. Num blog na internet chamado Tempora Mores, cujos autores a modéstia impede de dizer quem são, existe aqui, tem uma postagem sobre o liberalismo que diz o seguinte, atenção, o liberalismo nunca plantou igrejas, nunca aumentou o número de membros e nem a receita financeira das igrejas. Só conseguiu reproduzir outros liberais, os quais, por sua vez, precisavam também sobreviver. O liberalismo teológico sempre teve que achar um hospedeiro que pudesse sugar até que o mesmo morresse drenado. Hoje assistimos aos estertores mortais das últimas denominações históricas na Europa e nos Estados Unidos que um dia o abrigaram. O liberalismo não produz igrejas, não abre campos missionários, ele se apodera de um corpo eclesiástico, suga até a última gota de sangue, drena e depois vai procurar outro hospedeiro. E esse parasita está vindo ao Brasil dessa maneira. Estou terminando. Terceira tendência que eu preciso dizer é a da espiritualidade medieval. Todos vocês já devem ter ouvido falar de alguma maneira do movimento de espiritualidade. A espiritualidade, que é um tema antigo da praxis católica, tornou-se ultimamente um assunto da agenda evangélica. E a proposta passa pelo resgate da espiritualidade dos místicos do período medieval. Um dos mais citados aqui é o Henry Nouwen, que é católico, que é um dos maiores proponentes da espiritualidade medieval, católico leigo. A nova espiritualidade busca uma comunhão maior com Deus, e ela critica a superficialidade da piedade cristã moderna, o desinteresse da igreja por exercícios espirituais como meditação e contemplação. Ele diz que a igreja evangélica não deixou de se preocupar com essas disciplinas que eram muito utilizadas para uma maior comunhão com Deus, meditação, contemplação, jejum e assim por diante. A espiritualidade condena a influência nefasta da teologia sistemática tradicional, porque faz uma abordagem mecanicista da realidade e não dedica espaço para a oração. Eles acusam a teologia clássica de ter se tornado racionalista no Ocidente e impedido de ver a ação de Deus na história e no indivíduo, através de experiências. Por exemplo, para eles, os calvinistas são racionalistas frios e secos, porque têm uma visão de mundo, porque são cessacionistas. Eles não acreditam que Deus age hoje no mundo. Deus só fala pela palavra. Prendemos Deus na Bíblia, com o solo Escritura. E por isso, a nossa única forma de comunhão com Deus é ler a Bíblia. E nós não gastamos tempo para meditação, contemplação, jejum, ficarmos a sós com Deus em silêncio durante muito tempo, buscando sentir a presença de Deus. Então eles acusam o calvinismo de ter drenado a espiritualidade e a alma piedosa do evangelicalismo ocidental. E eu fiquei muito preocupado. Eu não descreio de algumas dessas coisas. Quando o calvinismo fez isso, é que um calvinismo mal orientado, porque o lema de Calvino era orare et labutare, as duas coisas, labuta e oração, andam juntas. Toda vez que o calvinismo causou esse tipo de coisa, é porque é um calvinismo distorcido. A espiritualidade está sendo defendida hoje por evangélicos, é um movimento crescente no meio dos evangélicos, defendida por gente que entende o diálogo com o catolicismo e a igreja ortodoxa, e defendida por teólogos católicos modernos e até pelos neoliberais ou liberais recentes. Por quê? Porque o misticismo medieval,
que é a base da nova espiritualidade, funciona como uma espécie de ponte para esse diálogo. De que maneira? Preciso dizer que nem todo mundo que defende a espiritualidade é neoliberal. Mas por que é que os evangelicais, que acreditam que a verdade evolui e muda, estou falando aqui dos neoliberais, e que são críticos ferozes de tudo que é antigo na igreja, agora resolveram beber no antigo misticismo medieval? É isso que me assustou. Quando eu vi gente como James Houston na linha da espiritualidade, eu disse, tudo bem, eu conheço o Houston pessoalmente. Eu creio que é uma pessoa firme, eu acho que ele está querendo, é um outro nome para despertamento espiritual, avivamento espiritual, busca da comunhão com Deus. Aí eu fiquei tranquilo. Aí eu vi Ricardo Barbosa, que é presbiteriano, envolvido também nesse movimento. Disse, muito bem, eu conheço o Ricardo, é uma pessoa reformada, é firme, não tenho dificuldade nenhuma. E aí, de repente, eu vi que todo esse pessoal gostava de Henry Nouwen. Digo, epa, peraí. Aí já está um pouquinho. Aí depois eu li que muitos padres e teólogos católicos estão associados ao movimento. E quando finalmente eu vi um liberal dizer que ele era um místico espiritualista, aí eu disse, bom, alguma coisa está errada aqui. O que é que liberais estão encontrando no misticismo medieval que os atrai a esse movimento da espiritualidade? Primeiro, foco na experiência. Os místicos medievais, a vida deles era focada na experiência. E se você ler a história deles, a ausência de Bíblia e o consequente esvaziamento de conteúdo teológico. O misticismo medieval não tem conteúdo teológico. Da mesma forma, o neoliberalismo. Da mesma forma, qualquer tentativa de unir catolicismo e protestantismo tem que ser às custas do esvaziamento teológico. A piedade ascética medieval não era moldada pelas escrituras, a começar pelos votos de abstinência, a autoflagelação, o isolamento social e uma vida dedicada à contemplação. Outra coisa, a busca que eles têm em comum é a busca da experiência interior, do êxtase, do mistério, de uma comunhão com Deus onde o homem não fala teologicamente e Deus também não responde teologicamente. Todos eles negam que Deus se revela de maneira proposicional, sob a forma de frases, de proposições, porque isso envolve o intelecto, envolve a síntese teológica, e isso não pode haver, porque na hora que isso começa, os nossos problemas e as diferenças aparecem. Agora, veja só, a mesma coisa acontece com os herdeiros evangélicos do famoso Schleiermacher, considerado o pai do liberalismo protestante. Para Schleiermacher, a religião consistia no senso interior da dependência de Deus e não na aderência a qualquer conteúdo. Esse é o pai dos liberais protestantes evangélicos, dizendo isso, que o cerne da religião é você ter uma experiência com Deus. E é a experiência com Deus que vai unir os místicos medievais, os neoliberais, os católicos progressistas e uma série de outros. É isso que então os coloca todos juntos. Grande parte das experiências dos místicos medievais consistia em visões ou contemplações diretas de Deus. A mística medieval freira beneditina Hildegard, do século XI, teve visões de Deus desde os 3 anos, nas quais Deus revelou-lhe a natureza dele e do universo. Ela é um dos ícones da espiritualidade, do movimento de espiritualidade. É uma mística do século XI, que desde os 3 anos recebia visões de Deus, visões e revelações. Quando eu vejo evangélicos querendo usar como modelo de espiritualidade pessoas assim, meus cabelos ficam todos em pé. Alguma coisa tem que estar errada nisso aqui. Teresa d'Ávila, um dos maiores ícones da espiritualidade medieval, narra em Castelo Interior, o seu livro clássico de misticismo, experiências místicas nas quais Jesus veio a ela pessoalmente, a partir das quais experiências ela começou a amá-lo apaixonadamente. Místicos modernos desejam a mesma experiência. Não há nada aqui, você vê, ela está aqui agarrada a um crucifixo, na foto, os que podem ver, com a mão esquerda ela agarra um crucifixo no qual está Jesus pendurado, e com a mão direita ela está escrevendo o livro Castelo Interior, narrando as experiências místicas que ela teve, contemplando o crucifixo, agarrando-se ao crucifixo e coisas dessa natureza. É o maior ícone da espiritualidade medieval hoje no Brasil. Neoliberais, eles não têm visões, porque eles não acreditam nisso, mas eles acreditam que a verdade sempre está evoluindo e que Deus está sempre trazendo coisas novas para a igreja.
Em ambos os casos, místicos e liberais buscam a Deus sem a mediação das Escrituras e todos abertos para novas revelações. É por isso que o movimento de espiritualidade cresce, não somente entre evangélicos desavisados, mas entre os próprios neoliberais e entre o catolicismo progressista também. Muitos místicos se isolaram. Aqui eu falo do caráter messiânico dos místicos medievais e também dos neoliberais que se julgam messiânicos. Os neoliberais têm interesse nos monges, pois são pássaros da mesma plumagem. E não é de estranhar que os reformadores rejeitaram, em geral, o misticismo medieval. Calvino e Lutero tinham profundas diferenças com relação aos conceitos dos místicos, sobre Deus, o homem e salvação. Quer dizer, os dois juntos tinham posições diferentes dos místicos com relação a estas coisas. E eu quero concluir o misticismo dizendo isso aqui. Como reformado calvinista, eu tenho escrúpulos quanto a buscar modelos de espiritualidade em místicos ascetas medievais, cuja teologia estava impregnada de conceitos errados sobre Deus, sobre a Bíblia e sobre o homem. Eu sei que muita gente tenta fazer essa distinção. Eu não sei se eu sou capaz de fazer entre o misticismo e a teologia deles. Eu creio que o misticismo bíblico, Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, união com Cristo realizada na sua morte, vivida pelo Espírito, celebrada na ceia e vivenciada pelo uso dos meios de graça, continua sendo o padrão de espiritualidade para os cristãos. Não penso que haja substituto para isso. Como então viveremos? Não tem saída fácil. Eu vou terminar com a recomendação de Francisco Solano Portela Neto. Temos que fugir dos 5 pecados que sempre ameaçam os calvinistas. Eu vou dizer uma coisa aqui que eu espero que ninguém se ofenda comigo, mas eu tenho grandes esperanças de que a reforma protestante, o futuro dela no Brasil, está no meio dos pentecostais históricos. Mais e mais pentecostais históricos estão vindo para a reforma protestante. Bill Barclay está aqui. Ele é um dos grandes produtores de livros evangélicos reformados. Ele poderá dizer a você quem é que compra mais livros dele. Recentemente eu estive em contato com o editor da CPAD, que mora no Rio de Janeiro. Viemos trabalhar juntos a coedição do lançamento do livro de Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. Nancy Pearcey é uma calvinista que fala a respeito da ciência. A Assembleia de Deus lançando o livro de uma calvinista sobre ciência. Impensável há 15 anos. MacArthur, publicado pela Assembleia de Deus. E eles estão lendo. Essa semana esteve comigo, conversando comigo, o pastor Ezequias, o teólogo da Assembleia de Deus hoje. Ele escreve lições de escola dominical. A tiragem é 3 milhões por mês. Ele veio conversar, nós viemos conversar juntos para a edição de um livro. A ideia é nós lançarmos juntos um livro, Assembleia de Deus e os Reformados, que seja feito por um pool de editoras, para lançarmos no mercado a preço de R$2, R$3, visando atingir o evangelicalismo brasileiro. Assembleia de Deus e Reformados unidos, preocupados com o inimigo comum, o neopentecostalismo. Meus irmãos, é uma oportunidade única que o Brasil nos está dando de ver a fé reformada avançar no evangelicalismo e, quem sabe, por essa porta que está sendo aberta na Assembleia de Deus. Para isso, fugir dos 5 pecados que ameaçam sempre os calvinistas. Primeiro, orgulho espiritual. É sempre uma ameaça para o calvinista. Ele sabe tudo, ele é o mais bem instruído, ele tem a melhor doutrina. Segundo, intolerância fraterna, exatamente porque nós pensamos que nós temos a melhor doutrina, somos os melhores instruídos, às vezes o pecado da intolerância fraterna entra no coração. Terceiro, falta de ação por uma incompreensão inadequada da doutrina da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Quarto lugar, isolamento. Por último, acomodação no aprender. O evangelicalismo brasileiro, queridos, ele nos desafia a fugirmos destas 5 coisas e fazermos a diferença no nosso país, onde 40 milhões de evangélicos não conseguem influenciar nem a política.
Deus tenha misericórdia de nós e nos faça instrumentos da sua glória. Amém.